Obrigado, Deus, porque na beleza da tua santidade, teu povo se reúne nessa noite, desde o início dessa celebração. Nós agradecemos porque tu estás nesse lugar. Nós agradecemos porque a tua palavra já impactou vidas, através dos cânticos, através das próprias palavras que foram feitas aqui, testemunhos, o vídeo que vimos. Obrigado, Senhor, porque tu é um Deus tão bom, um Deus que transforma as vidas através de várias perspectivas e através de várias ferramentas. Nós te agradecemos porque o teu mover está no meio do teu povo. Nós te agradecemos porque a tua santidade, o teu Espírito Santo, a cada dia, Senhor Deus, nos arrasta para perto de ti. Mesmo sendo, Senhor Deus, falhos, pecadores, aquilo que somos pela própria natureza, mas tu tem cuidado de nós e tem transformado as nossas vidas, tem impactado os nossos corações. Jesus transforma, e é nessa verdade que a tua igreja se fundamenta, é com essa verdade que a tua igreja avança, é com essa verdade que a tua igreja adentra os espaços onde estão habitados pelo inimigo, e a tua igreja avança para com que o teu nome possa ser conhecido por todos aqueles que estão carentes da graça do Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, fala ao nosso coração através da tua palavra. Continua falando ao nosso coração através da leitura, da palavra, da ministração que ouviremos do teu coração para o nosso coração. Apesar de mim, Senhor, faz do nosso coração um coração receptivo, obediente a tudo aquilo que tu quer nos ensinar nessa noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 1. E você vai deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 1. E nós iremos ler do versículo 35 até o verso 49. Nós vamos ler 14 versículos da Bíblia. E eu gostaria que você estivesse atento a essa leitura. E como eu já falei aqui, que o seu coração estivesse aberto e receptivo para que você saísse desse lugar hoje diferente do que você entrou. Certamente você já está sentindo algo diferente desde o momento que você adentrou esse lugar. E eu quero te dizer que essa diferença é o poder de Deus, é o Deus Espírito Santo, que já fala no teu coração, que já tem falado ao meu coração também. Essa leitura que nós iremos fazer, e eu irei fazer uma pequena introdução antes de nós efetivamente entrarmos na leitura desse texto. Esse texto vai narrar o início do ministério de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, será um capítulo destinado a mostrar como as coisas se desenrolaram ali, naquele primeiro momento. Vai falar de um homem que estava no deserto, chamado João Batista, e ele pregava o arrependimento, e ele era o profeta que falava ao povo, que o povo precisava, o povo carecia de arrependimento. A mesma palavra que tinha efetividade naquele tempo, é a palavra que hoje surte efetividade no meu e no seu coração: arrependimento. Arrependimento, porque o reino está próximo, porque é chegado o reino de Deus. E no decorrer do capítulo 1, nós vamos ver João Batista iniciando seu ministério, até até um tempo onde João junta seus discípulos, já regimenta pessoas já saem dos diversos lugares para o ouvir, para prestar atenção naquela mensagem nova, naquela mensagem diferente. E João, pregando arrependimento e pregando que o reino está próximo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu o poderoso, não serei eu o pregador, eu vou estar falando daquele que vai vir após mim. Após o meu trabalho,
vai ter aquele que vai chegar e definitivamente vai mudar a história da humanidade. E João vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João já tinha, como eu falei, pessoas que o seguiam. E dentre essas pessoas, a Bíblia fala aí no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 35. Uma dessas pessoas, duas na verdade, seguiram Jesus, e a Bíblia, mais pessoas seguiram, mas a Bíblia fala de especialmente esses dois homens, um chamado André, e o outro não é chamado, não cita nominalmente quem era esse homem. E a segunda vez João repete, no outro dia, a Bíblia diz no dia seguinte, um pouco antes desse texto que nós vamos ler, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, João novamente falou com os seus discípulos e disse: eis o Cordeiro de Deus. E aí André se levanta e mais um outro discípulo larga João e começa a seguir Jesus. E aí nós vamos ler o texto, que é daí para frente, que nós vamos pensar nessa noite. De onde me conheces? De onde me conheces? Essa é uma pergunta dentro desse texto que nós vamos ler. E a resposta, certamente, ela estará límpida, clara para o seu coração e para o meu. A Bíblia diz, e agora você pode acompanhar, eu vou usar a NVI. A Bíblia diz a partir do capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, isso é uma série, esse texto do capítulo 1, várias vezes se repete essa expressão. No dia seguinte, depois fizeram algo, no dia seguinte, depois fizeram algo, no dia seguinte, dando uma ideia dessa continuidade de tempo, como as coisas aconteceram ali, como aquilo foi próximo, como aquilo foi impactante na vida daqueles homens. E a Bíblia diz, sim, efetivamente, a partir do 35, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhe: o que vocês querem? Jesus pergunta para os 2: o que vocês querem? Eles disseram: mestre, onde tu moras? Onde estás hospedado? Onde estás hospedado? Respondeu Jesus: venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde Jesus estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que Jesus dissera e que haviam seguido Jesus. Fala de André. E que haviam seguido Jesus. O primeiro que André encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. André achou seu irmão e o levou a Jesus. André foi impactado com Jesus e levou seu irmão até Jesus. É isso que nós estamos lendo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele, no caso, para Simão. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Atente que Pedro não disse nada. Atente que Pedro não chegou e disse: meu nome é Pedro. Atente que Pedro não disse: boa noite, mestre, eu cheguei. Atente que Pedro não disse: olha, André me trouxe, eu cheguei, estou aqui. A Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que Jesus olha, antecipa Pedro e diz logo quem é Pedro. Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, de testa. Jesus já muda o nome dele, de testa. Sem Pedro abrir a boca. Sem Pedro abrir a boca.
Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. 43. No dia seguinte, de novo, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe, outro, Filipe, e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael, já um outro, e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o Nazareno, filho de José. 46, perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse-lhe Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando de Jesus, disse Jesus. De novo, Jesus antecipa Natanael. Natanael não disse nada. Natanael nem se apresentou, não deu tempo nem de se apresentar. Jesus antecipa Natanael novamente. E aí Jesus diz: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. 48, perguntou Natanael: de onde me conheces? De onde me conheces? Nunca tinha te visto. Nunca tinha colocado os olhos em ti. De onde me conheces? E a Bíblia diz que respondeu Jesus: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe te chamar. Para encerrar, então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque tu é um Deus que nos conhece. Tu é um Deus que sabe quem nós somos. Tu és um Deus que conhece a nossa natureza. Tu és um Deus que antecipa as nossas apresentações. Antes que a palavra chegue à nossa boca, tu já sonda os nossos corações. Obrigado por essa leitura, obrigado por esse ensinamento. E nessa noite, Senhor, fala ao nosso coração, transforma a nossa vida. Que a Bíblia seja um instrumento de transformação, em primeiro lugar, de cada coração que está aqui nessa noite, sedento, ansioso, carente, necessitado, muitas vezes soberbo, o meu coração. E o Senhor sabe quem nós somos. Obrigado, Senhor, pela essa leitura, que possamos aprender de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós podemos destacar alguns princípios bem importantes nessa leitura que nós fizemos. E de forma rápida eu gostaria de partilhar com você esses momentos. E eu fiz alguns apontamentos para que a gente pensasse junto nessas lições e nesses princípios que aqui estão estabelecidos para a eternidade. Porque o Deus não muda. O Deus não muda. A Bíblia começa a falar, nós começamos a fazer uma leitura que começou em João Batista, e eu não li de João Batista, mas foi assim. João Batista conheceu André, e André se chegou a João Batista. E daqui a pouco João Batista falou que era Messias, e eles saíram dali, e aquilo ali impactou a vida de André. E André foi correr e contar para o seu irmão. E a Bíblia diz que Jesus transformou a vida de Pedro, mas não parou por aí. Jesus encontrou Filipe, chamou Filipe: siga-me. E Filipe foi. E já encontrou Natanael. Isso é missões. Isso é missões. Não tinha campanha de missões nacionais, não tinha campanha de missões mundiais, não teve campanha de missões locais. E André fez missões. E Felipe fez missões.
Ele tem chamado a fazer missões. E Primeira Igreja Batista, durante todo o mês de setembro, tem ouvido falar em missões. E o que é isso? E o que é isso? O que é missão? Que missão é essa? Nós temos uma missão, que pode ser com pessoas que estão em situação de rua, que pode ser com a pessoa que está na sua escola, que pode ser com o seu companheiro de trabalho, que pode ser com a pessoa da sua família que ainda não conheceu Jesus. Eu e você temos a responsabilidade de dizer em alta voz: achamos o Messias. Achamos o Messias. O mundo está carente de ouvir, o mundo está procurando. Quem é o Messias? Quem é esse Messias? Qual é a efetividade dele na minha vida? Qual é a efetividade dele na sua vida? Talvez você conheça de Jesus. Talvez você já ouviu falar de Jesus. Você canta hinos de Jesus. Você pode até dizer: gosto dos crentes, acho os crentes simpáticos, ou povo simpático, canta bem, anda cheiroso, se veste bem. Jesus não está na aparência, não está nessa aparência. Você precisa experimentar o Jesus que eu um dia experimentei. Você precisa experimentar o Jesus da igreja, que a igreja vive falando nele e que vive vivendo ele. Com a redundância, vive vivendo ele todo dia, toda hora. E às vezes nós não precisamos nem falar, não precisamos abrir a Bíblia, não precisamos estar num lugar A ou estar num lugar B, para que as pessoas vejam Jesus em nós. As pessoas precisam, igreja, ver Jesus em nós. Isso é missões. Assim como André gritou: achamos o Messias, nós precisamos fazer como Filipe fez e dizer: achamos Jesus, o Nazareno. E Filipe foi adiante, ainda falou de onde ele era. Ele era de Nazaré, ele era nazareno. E aí, no decorrer da leitura, haverá uma reação humana, normal, natural, pecaminosa. Natanael vira para Filipe e diz: de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? É lá gente quem nasce em Nazaré, porque essa era a tradição dos judeus religiosos, puritanos, bons de liturgia, de cerimonial, de tudo, de sacrifício. E o coração cheio de preconceito, e o coração cheio de do olhar superior, do querer ser melhor do que o outro, do querer se impor ao outro. E o que nós precisamos é dizer: achamos o Jesus, o Nazareno. Jesus ouviu aquilo de Natanael: olha, fosse eu, olha aí, Jesus, está te queimando, está falando mal da tua cidade, está falando mal da tua região, solta logo um fogo aí e destrói esse homem. Minha natureza é essa, irmão. O meu pensamento humano é esse. O que nós lemos que aconteceu quando Jesus encontrou esses homens foi isso. Filipe, com o coração cheio de alegria, foi falar para Jesus que ele tinha achado Jesus, o Nazareno. E Natanael falou para ele: presta gente que é de Nazaré, presta gente que é lá de fora, presta gente que mora na rua, presta gente que está nas clínicas de recuperação, presta gente que está lá na Praia da Graciosa, tomando cachaça lá e se divertindo lá. Esse povo lá quer alguma coisa com nada. E nós, igreja, não podemos cair nesse pecado e nesse erro. É lá que nós temos que dizer para eles: achamos o Messias, achamos o Nazareno, que muda a vida daqueles que ouvem e daqueles que experimentam de fato esse Nazareno. E foi assim que aconteceu.
E a reação de Jesus foi uma reação de Jesus. Filipe talvez ficou preocupado. Ah, meu Deus, eu levei esse homem aí, peguei esse Natanael no laço, levei ele para ver Jesus, e ele já chegou queimando o mestre, lá o lugar onde ele mora, lá onde ele nasceu, José, Maria, lá o povo era nazareno lá, e ele lá disse, não, esse povo lá nem presta. E aí, Jesus, como Jesus é, pelo texto que nós lemos, quando ele encontrou Natanael, Natanael tendo todo esse caráter, tendo todo esse comportamento, muito perto do meu comportamento, muito perto do seu comportamento. Jesus olha para Natanael, e aí Jesus dá uma de 360. Entorta a cabeça de Natanael, que é o que ele faz com a gente, quando a gente experimenta ele. A primeira coisa que ele faz é entortar a nossa cabeça. Amém, irmãos? Entorta a nossa cabeça, quebra as nossas certezas, quebra as nossas convicções, quebra as nossas razões. Viramos dependentes, e não é químico não, dependentes dele. Se nos mexermos, temos que perguntar para ele se é para a direita, se é para a esquerda, se é para frente, se é para trás. Isso é dependência. Isso é dependência. E ele cuida, e ele sabe quem é cada um de nós. E aí Jesus vira para Natanael e diz, eis aí um verdadeiro israelita, onde não há dolo, onde não há culpa. Mestre, esse homem acabou de te queimar. Esse homem acabou de queimar o setor lá de onde você é. Você é lá do setor sul, você é do Taquaralto, se tu veio da Vila União. Não, lá de lá não tem nada que preste não. Se tu é lá da praça, não, de lá não vem nada. E Jesus diz, eis um verdadeiro israelita. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Jesus conhecia o coração de Natanael, pecador, falho, levanta aqui ou e cai a colar, como a gente aprende lá na classinha das crianças, levanta aqui e cai a colar. Essa é a minha vida e a sua vida. Agora nós temos que saber quem está nos levantando, quem está nos levantando. E aí vai acontecer, quando Jesus diz isso para aquele homem, quando Jesus diz aquilo para Natanael, e está no versículo 46, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe diz, vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Fala a verdade, ele é assim, mas ele fala que é assim. Ele fala, até na falsidade ele é legítimo. Ele falou a bobagem, mas ele é verdadeiro no que ele está falando. Ele não se esconde, ele não tenta enganar, ele mostra quem ele é. Natanael mostrou quem ele era. Não maquiou, não se vestiu bem, não estava cheiroso. Ele estava ali mostrando quem ele era, dizendo que de Nazaré não vinha nada de bom de lá. E aí Jesus disse para ele, quando Jesus falou isso, aí está um verdadeiro israelita. Natanael deu um nó e aí perguntou a pergunta que nessa noite eu quero fazer para você também, na extensão da pergunta que Jesus fez e que Jesus recebeu a pergunta de Natanael. Natanael perguntou para Jesus, Jesus, de onde me conheces? De onde me conheces, Jesus? E a Bíblia diz, irmãos, Jesus conhecia Natanael de antes. Querido, você que está aqui nessa noite, Jesus te conhece de antes. Você que está nessa noite, que entrou aqui nesse lugar, que já ouviu tudo que você ouviu, talvez na sua cabeça está a mesma perturbação que um dia passou pela cabeça daquele homem, o que Jesus disse para Natanael, e que mudou definitivamente a vida de Natanael, porque Jesus já o conhecia de antes. Jesus disse isso para ele, quando ele perguntou, de onde me conheces? E aí Jesus
vai responder no versículo 48. Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Eu já sabia quem era você, Natanael. Eu já sabia que eu ia me encontrar com você. Nessa noite você veio a essa igreja, não porque você não tinha nada para fazer na sua casa, não porque as programações da TV estavam boas ou más. Você veio nesse lugar para ouvir, para fazer essa pergunta para Jesus, que talvez você venha fazendo essa pergunta durante toda a sua vida. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Canta sobre Jesus, levanta a mão sobre Jesus e precisa experimentar Jesus. Experimentar Jesus. Nós fazemos um trabalho ali, essa igreja faz um trabalho com pessoas que estão em situação de rua, e nós estamos repetidamente ouvindo histórias como essa. Eu conheço a Bíblia, eu já fui de igreja. Quando a gente começa a cantar um hino lá, tem alguns deles que cantam um hino junto, que sabem do que estão cantando, que conhecem o texto da Bíblia que está sendo lido ali. Eles sabem, conhecem, mas não experimentaram. Não experimentaram Jesus. Jesus te chama para esse relacionamento de experimento. Você só vai saber se o limão é muito azedo ou não quando você partir o limão e pôr na boca. Só os outros falando, é azedo, meio azedo, um pouco azedo, não serve para você as respostas que você está procurando. E Jesus disse a Natanael: olha, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Nós aqui no Tocantins, nós não sabemos o que é figueira. Eu pelo menos nunca vi uma figueira. Os irmãos já viram figueira? Eu nunca vi. Eu já vi, o povo do sul sabe o que é figueira. Nós somos aqui da parte de cima, não sabemos o que é figueira. Nós conhecemos aqui caju, piqui, buriti, manga. Se Jesus, irmãos, me encontrasse, ele ia dizer: Liete, eu já te vi debaixo do pé de caju. Eu te conheço de antes. Eu já te vi debaixo do pé de manga. Eu já te vi debaixo da bananeira. Eu te conheço de lá. Ele usou o exemplo da figueira porque era a fruta disponível lá. E era a lição que tinha que chegar para nós hoje. Ah, não, só serve se for figueira. Agora eu tenho que ir atrás de uma figueira, porque vai ter o culto da figueira. Vai ter a unção da figueira. Não é isso que Jesus está ensinando. Para nós, é o do pé de banana, é do piqui, é do buriti. E Jesus vai dizer para mim, e para mim e para você: eu já te vi debaixo do pé de goiaba, debaixo do pé de caju. Te conheço de antes. Me experimenta. E Natanael fez o que com esse tanto de informação? O versículo final vai responder. No versículo 49, a Bíblia diz: então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o que impacta, o que transforma vidas, o que dispensa a sua graça, a dispensação da sua graça, a graça de Jesus. A graça de Jesus é perdão, a graça de Jesus é consolo, a graça de Jesus é encorajamento, ânimo, força. A graça de Jesus é salvação. A salvação da sua vida, que você não sabe se você experimentou ou não experimentou. Talvez só ouviu falar, quando isso produziu um efeito para você que está ouvindo essa palavra. Porque a igreja, nessa ministração, a igreja aprendeu que a função dela nesse lugar
é falar que Jesus transforma. Nós estaremos aqui mudando pessoas através da mensagem de Jesus, porque a igreja, que sou eu, que é você, que são os ministérios, que é o serviço, que é a graça que precisa ser alcançada, nós todo dia precisamos gritar para todo mundo ouvir: achamos o Messias, achamos o Nazareno. Venham e veja, venham e veja, venham e veja, venham e veja, vejam. Todo dia nós iremos propagar isso, e o restante não é conosco. A parte que não é conosco é Jesus chegar e dizer, aí é a parte dele: te conheço de antes, João, te conheço de antes, Maria, te conheço de antes, Pedro, te conheço de antes, Antônio, te conheço de antes, Josefa, te conheço de antes, Ricardo, e assim sucessivamente. Você tem um nome. Você que está aqui nessa noite tem um nome, e Jesus vai falar pelo teu nome e dizer: te conheço de antes, de antes. Todas as suas certezas, todas as suas convicções, tudo aquilo que você acredita, como disse o irmão Tiago Franco nessa noite aqui, reseta, foi o verbo que ele usou, reseta, zera. Eu tenho 30 anos de igreja, zera. Eu tenho 25 anos de igreja, zera. Eu tenho 2 meses de igreja, zera. E começa a olhar com esse olhar de dizer: achamos o Messias, achamos o Nazareno, venham e vejam, venham e vejam, venham e vejam. E as pessoas estão sendo transformadas, impactadas pela graça redentora e salvadora de Jesus. Amém. Amém. E eu vou terminar citando um exemplo que nós estamos experimentando no trabalho evangelístico aqui, entre outros, que muitos fazem, muita gente já está fazendo, está se incorporando, se chegando e experimentando a graça. Como a gente sai de lá bem, irmãos? Como eu saio de lá dizendo: ganhei minha semana, ganhei a minha semana. Porque nós estamos vendo vidas sendo transformadas, o evangelho roendo a pessoa por dentro, e implodindo ela de dentro para fora, implodindo ela de dentro para fora. E um exemplo, coisas que estão acontecendo também, sabe o que é? Quando nós estamos ministrando, nós levamos o bolo, levamos cuscuz, levamos farofa, damos café da manhã lá, frito de ovo, o que tiver. E agora o que está acontecendo é que as pessoas que estão, aconteceu isso ontem, as pessoas estão passeando com os cachorros. Já viu gente passeando com cachorro? Quem já viu aí? Às vezes você mesmo passeia com o seu... Não, irmão, o irmão não vê as pessoas passeando com cachorro, não. Pronto. As pessoas têm um ar com medo das pessoas que a gente está tratando lá. Isso é normal. Olha o Natanael lá, coração cheio de preconceito. Isso é normal. Mas nós estamos lá vencendo esse desafio. E agora as pessoas que estão passeando com o cachorro já estão parando também. As pessoas que estão passeando com os cachorros já estão parando também. E quanto eles mais param, mais nós falamos alto. E ali peguem quem for passando. E o que está pegando e quem for passando é o evangelho da graça de Jesus, que transforma pessoas. Porque aquelas pessoas que estão lá, Jesus conhece todas desde antes. Amém. Que essa palavra, irmãos, possa produzir em mim e em você o que produziu em Natanael, quando ele disse: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Rei dos Judeus, Tu és o Todo-Poderoso. O que está faltando na sua vida hoje, a partir desse momento, é você dizer em alto e bom som, confessando os teus pecados, como a Bíblia diz: se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Você precisa confessar Jesus. Você precisa dizer: Senhor, de onde Tu me conheces?
Tu sabe tanta coisa de mim, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu tenho vivido uma caminhada solo. Eu quero, Senhor, que Tu digas para mim também, que me conhece desde antes, desde sempre. Quebra minhas convicções, quebra o meu coração, faz de mim uma nova pessoa, faz de mim uma nova criatura. Eu quero experimentar Jesus. Não é o Jesus da religião, não é o Jesus da denominação, mas é o Jesus que viu Natanael debaixo da figueira. Nessa noite, eu quero te desafiar a pensar nisso que você ouviu nesse lugar. A igreja vai orar por você. Toda a igreja está orando por você, baixando as suas cabeças, orando por você. Você que entrou nesse lugar nessa noite com esse tipo de percepção, de vazio, de infelicidade, de ansiedade, de dor, eu quero te dizer que a graça de Cristo consola. Eu não sei como, mas o dono da graça sabe, e Ele vai te consolar das tuas dores, vai te consolar daquilo que você tem sofrido, mas é preciso que você dê um passo em direção a Ele e diga: Senhor, a partir de hoje eu não quero ser só amigo dos crentes, não quero ser só simpático aos crentes, eu quero ser um crente em Ti, Senhor. Eu quero depositar em Ti toda a minha confiança. Eu quero dar a Ti, Senhor, o leme da minha vida, as rédeas da minha vida. Toma as rédeas da minha vida na Tua mão, Senhor, e para que a partir de agora, cada passo que eu der, seja baseado naquilo que é a Tua vontade. Toda a igreja está orando por você. Eu quero dizer